O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Belarus faz exercício militar na fronteira da Polônia. Belarus realizou, começou nessa semana, exercícios militares, perto do chamado Corredor de Suwałki, que é um trecho que é pouco habitado, que fica na fronteira entre Polônia e Lituânia, e é a menor distância entre Belarus e o território russo de Kaliningrado, que fica na costa do Mar Báltico, a antiga Königsberg. E Belarus realizou esses exercícios militares, inclusive com presença de mercenários do grupo Wagner, E isso despertou aí um alerta, na Polônia, que anunciou, segundo a CNN, que pode colocar cerca de 10 mil militares na fronteira entre Polônia e Belarus. Também existiria mais uma suspeita de que Belarus estaria apoiando, ou auxiliando migrações irregulares pela cerca que foi construída na fronteira entre os dois países. Falando da guerra na Ucrânia, de ataques e episódios dessa última semana, no último final de semana, a Ucrânia utilizou um drone naval para atingir o petroleiro russo SIG, que é um navio que, inclusive, está numa lista dos Estados Unidos de navios sancionados, já que a Rússia utilizou o navio para transportar petróleo e derivados entre Rússia e Síria. Por isso, ele foi colocado nessa lista de navios sancionados e agora ele foi alvo desse ataque, inclusive deixou um buraco, um rombo no casco abaixo da linha d'água, entrou água dentro dele, entrou água na sala de máquinas, as imagens foram divulgadas, e o navio teve que ser rebocado de volta para o porto, não estava conseguindo navegar sozinho. Também essa semana continuaram ataques com mísseis russos contra infraestrutura dentro da Ucrânia, deixando infelizmente algumas pessoas mortas, e também tivemos o governo russo afirmando que a Ucrânia realizou um grande ataque com drones contra tanto Sevastopol, que fica na Península da Crimeia, quanto contra Moscou. E a Rússia afirmou que abateu todos os drones que foram enviados contra Sevastopol, que é a principal cidade da Península da Crimeia. E, finalmente, ainda nesse tema, nós tivemos uma grande explosão, uma gigantesca explosão numa fábrica da empresa Zagorski Ótica Mecânica. Eles produzem, como o próprio nome diz, equipamentos óticos de precisão, como óculos com visão noturna, binóculos e sensores também para alguns tipos de veículos. E aí nós tivemos uma gigantesca explosão essa semana. Vocês podem ver as imagens, a coluna de fumaça enorme, relativamente perto de Moscou, inclusive. E, segundo o governo russo, isso se deu porque, na verdade, a explosão foi um depósito próximo que estaria guardando fogos de artifício. E aí fica a seu cargo acreditar ou não nessa lorota, com todo respeito. Assim, pode não ser lorota? Pode, mas 90% de que é. Usando o termo que os jovens usam agora, as odds de ser lorota são bastante grandes.
No último final de semana tivemos aquelas conversas, né, em Jeddah, cidade saudita na costa do Mar Vermelho, sobre a paz na Ucrânia, e que não produziu muita coisa, né? Como a gente já previa. Exatamente, né? Serviu ali para diálogo, para intercâmbio de ideias, mas produzir, não teve nada. Só que, nessa semana, como parte, né, dessas conversas de paz e tudo mais, lembrando que, né, uma delegação ucraniana participou presencialmente e o Celso Amorim participou à distância. Né? Essa semana, o Zelensky, presidente da Ucrânia, fazendo ali uma roda com veículos de imprensa latino-americanos, né, ele questionou a política externa do governo brasileiro em relação ao conflito na Ucrânia, né, e ele falou assim, porque o Lula recentemente, né, ele repetiu dizendo que, né, as preocupações de segurança da Rússia têm que ser levadas em conta num acordo de paz. Né? E é o Zelensky que falou assim: é estranho falar sobre a segurança da Federação Russa. Só a Rússia, Putin e Lula falam sobre a segurança da Rússia, sobre as garantias que precisam ser dadas para a segurança da Rússia. Só acho que ele tem uma opinião própria. Parece-me que não é necessário que seus pensamentos coincidam com os pensamentos do presidente Putin. Né? Disse que o Lula concorda com as narrativas do Putin, né? E o seu país, Brasil, não está em guerra com ninguém. O seu país, Brasil, é muito mais respeitado do que a Rússia hoje no mundo. As pessoas do Brasil são respeitadas, sua visão, suas visões de mundo são respeitadas. O Brasil não é um país agressor, mas um país pacífico. Né? Porque ele, no caso Lula, né, precisa concordar com as narrativas do líder do Estado que não é diferente de nenhum colonizador. Ele, no caso Putin, mente constantemente, manipula, desinforma constantemente as pessoas e está matando nossos filhos e violentando nossas mulheres. Disse que gostaria, né, novamente disse que gostaria de se reunir presencialmente com o Lula. Tá? E aí, meu caro Matias, a gente vai para aquela categoria, né, outras notícias da guerra, inclusive com algumas notícias de hoje, tá? Hoje, sexta-feira, dia 11 de agosto. Né? Começando pelo fato, né, de que nessa semana, os nossos ouvintes, talvez se lembrem, muitos devem se lembrar, mesmo que não fossem nossos ouvintes na época, né? Nas últimas Olimpíadas de Tóquio, né, as Olimpíadas de 2020, que não foram em 2020, né, foram em julho de 2021, a então atleta de Belarus, né, a Kristina Tsimanouskaya, ela foi né, impedida pela delegação de Belarus, né, de continuar competindo depois que ela criticou o governo, e ela solicitou, né, asilo na delegação polonesa. Tá? E aí agora ela foi declarada uma atleta polonesa. Ela vai poder representar a Polônia, tá? No próximo campeonato mundial das categorias. Tá? A Federação Mundial de Atletismo afirmou que, né, normalmente um atleta tem que esperar 3 anos caso ele mude, né, a sua representação. Porém, que devido a circunstâncias excepcionais, tá, esse período de adaptação, essa necessidade de 3 anos ali de quarentena, né, embora a quarentena seja o número 40, né, foi dispensado. Então ela vai competir agora pela Polônia. Essa semana também tivemos a notícia de que um estudante de medicina brasileiro chamado Antônio Rachitani, de 25 anos de idade, que era do Paraná, ele que largou o curso para combater na guerra, ele foi morto, tá, na região de Bakhmut. Ele se torna então o 4º nacional brasileiro confirmado a morrer na guerra pelo lado da Ucrânia. Tá? Podem ter outros brasileiros que morreram pelo lado da Ucrânia e podem ter outros brasileiros que eventualmente sejam combatendo por forças pró-Rússia, também não sabemos. Tá? Mas enfim, o 4º brasileiro confirmado. Também em relação à Ucrânia, no último dia 7, meu caro Matias, na segunda-feira, os serviços de inteligência ucranianos, a SBU, anunciaram a prisão de uma mulher que faria parte, né, de um esquema, de uma operação da inteligência russa para assassinar o Volodymyr Zelensky. Tá? Depois, também no dia 7,
né, o ministro de Relações Exteriores do Irã visitou Tóquio. Tá? É a primeira visita de alto nível de um representante iraniano ao Japão desde 2019. O Hossein Abdollahian se encontrou com o Kishida Fumio, o primeiro-ministro japonês, né? Também conversou com seu homólogo japonês e com outros ministros. Falaram, né, da necessidade de retomar a cooperação nuclear, lembrando que o Japão, né, era um dos apoiadores, né, do acordo nuclear como membro do G7, né, e nessa visita, por que a gente está falando disso aqui? Né? Porque ele disse que os iranianos não estão vendendo armas para a Rússia utilizarem na guerra. Tá? Ele disse que o Irã nunca vendeu drones a nenhum país para uso na Ucrânia. Tá? O que acontece? Ele está mentindo? Não necessariamente, ele na verdade muito provavelmente está usando ali uma brecha, né? Uma brecha jurídica. Porque muito provavelmente a Rússia utiliza os drones de desenho iraniano na guerra, especialmente o Shahed, né, que é um tipo de munição errante, né, o popularmente chamado drone suicida, drone kamikaze. Né, mas um drone não tem como cometer suicídio e kamikaze é um termo muito específico da cultura japonesa. Né? Mas enfim, o Irã muito provavelmente forneceu os desenhos e a Rússia fabrica nas suas próprias fábricas. Né? É possível que o Irã tenha fornecido sim no início da guerra, né, a quantidade de drones para serem utilizados, porém, hoje, tá, nessa altura do campeonato, usando a expressão popular, é muito provável que a Rússia já fabrique os drones de mesmo desenho, porém em suas próprias instalações. Tá? Aí, meu caro Matias, também no dia 7 de agosto, foi publicada uma matéria na Wired, né, Wired.com, muitos dos nossos ouvintes devem conhecer, né, o site Wired, né, que faz publicações de diferentes tópicos e sempre tentam ser assim matérias um pouco mais aprofundadas, muitas vezes ligadas ali também com a cultura pop, né, enfim. E aí eu vou até recomendar para os nossos ouvintes a leitura, infelizmente é em inglês, se você não domina o idioma inglês, né, manda ver lá no tradutor automático e tal. A matéria se chama assim, The Mystery of Chernobyl's Post-Invasion Radiation Spikes. Tá? Ou seja, o mistério das altas de radiação em Chernobyl pós-invasão. Vou deixar claro, é uma matéria da revista Wired, não sou eu que estou falando, nem estou endossando, estou recomendando a leitura. Tá? A matéria é assinada por Kim Zetter, tá? Zetter com 2 T's, e que fala que, muito provavelmente, depois que a usina de Chernobyl foi tomada pelas forças russas no início da invasão, e a gente explicou aqui, né, Chernobyl fica próximo da tríplice fronteira entre Rússia, Ucrânia e Belarus. E pelo fato de ser uma zona de exclusão devido à radiação, é uma zona desmilitarizada. Então era um atalho militar para o avanço rumo a Kiev. Não era uma zona estratégica, ao contrário do que outros, né, alguns jornalistas e comentaristas falaram. Não era necessário manter Chernobyl. Chernobyl não seria utilizada para fazer uma bomba. Não tinha como a Ucrânia fazer uma bomba com os escombros de Chernobyl. Tá? Chernobyl só é um perigo para quem está lá, justamente. Enfim. Logo depois dessa invasão, o Zelensky muito falava, olha só, Chernobyl é um risco estar na mão dos russos, porque se não tiver o controle direito do sarcófago, né, pode explodir de novo, pode dar um problema gigantesco, né, e falou muito ali da chantagem nuclear na época e tal. E aí, essa matéria investiga, né, que possivelmente os spikes, né, os espigões de radiação detectados perto de Chernobyl e dos números oficiais ucranianos, muito provavelmente foram artificialmente manipulados pelo próprio governo ucraniano para fazer, numa lógica de guerra, falar, olha só, nos ajudem, senão vai dar ruim em Chernobyl. Né? Claro, se for verdade, né, é uma enganação, é uma forma de propaganda de guerra, sendo bem simples. Né? Mas existe essa, então, possibilidade, tá? De que esses dados teriam sido manipulados
pelas próprias autoridades ucranianas. Tá? Recomendo a leitura. É um texto relativamente longo, que referencia ali um outro artigo acadêmico também, tá? O próprio texto deixa em aberto quem teria manipulado a radiação, tá? Também fala dos possíveis motivos da Rússia ter manipulado esses índices de radiação, tá? Antes que, né, não tem nada categórico ali, tá? Só está abrindo essa possibilidade, então recomendo a leitura, tá? Voltando, meu caro Matias, também no início da semana, a Rússia, né, anunciou os seus novos livros didáticos, né, para alunos ali do que no Brasil nós chamamos de ensino fundamental e ensino médio. E para os alunos do ensino médio, né, repercutiu o fato de que a invasão da Ucrânia ela é repercutida como a operação militar especial para a desnazificação do país, né, ou seja, a versão oficial do governo. Na quarta-feira, dia 9, meu caro Matias, as autoridades alemãs anunciaram que um militar, tá, não teve o seu nome revelado, né, foi preso, né, sob acusação de espionar para a Rússia, tá? Ele teria entrado em contato diversas vezes com o consulado russo em Bonn, né, oferecendo informações, ele que trabalhava na divisão de equipamentos, tecnologia de informação e uso da Bundeswehr, né? A Bundeswehr são as Forças Armadas da Federação, né? Bundes é federação, né? Então Bundestag, Bundesliga e a quinta série vai ao delírio. Da Alemanha, vamos para a Bélgica, tá? Já que a Bélgica abriu mão do seu estoque de carros de combate Leopard 1, né, o mesmo modelo utilizado pelo Brasil, e o cedeu para a Ucrânia. Eles vão passar ali por um período, por uma recauchutagem, né, já que eles estavam guardados há muito tempo, e serão enviados para a Ucrânia. Aí, notícias de ontem, tá, meu caro Matias? Dia 10 de agosto. Primeiro, o governo de Kiev, ou Kyiv, ordenou a evacuação de cerca de 12 mil civis de cidades e vilas na região de Kharkiv, ou Kharkov, né, no nordeste do país, devido ao potencial risco de uma ofensiva russa na região. Né, lembrando que a cidade de Kharkov, ou Kharkiv, né, Kharkov para os russos, Kharkiv para os ucranianos, era, até o início da guerra, né, até 2014, vamos colocar assim, né, a principal cidade russófona da Ucrânia. Né? Era uma cidade que, quando nós tivemos os protestos do Euromaidan, inclusive, nós tivemos protestos pró-Rússia em várias cidades, talvez o principal delas tenha sido Kharkov, pensando nas cidades da Ucrânia fora a Crimeia, claro. E aí, outra notícia de ontem, meu caro Matias, é que o Joe Biden solicitou mais 24 bilhões de dólares para assistência à Ucrânia, incluindo aí 13 bilhões de dólares, tá, em ajuda militar direta. Tá? Então, assim, caso isso seja aprovado, a gente vai já ter passado dos 100 bilhões de dólares, tá, em ajuda militar direta dos Estados Unidos e também encomendas às Forças Armadas dos Estados Unidos para reabastecer os seus estoques, né, para o que foi enviado para a Ucrânia. E aí, duas notícias de hoje, dia 11, meu caro Matias. Uma delas é que um tenente, tá, do exército russo cruzou a fronteira com a Lituânia, chamado Ivan Korolev, e solicitou asilo, tá, no país. Ele chegou alguns dias atrás, né, e agora foi revelado, né, essa solicitação de asilo. E a outra notícia é que o Zelensky afastou todos os chefes de centros de recrutamento ucranianos, tá? Como parte de uma grande investigação por corrupção. Ele disse que suborno em época de guerra é traição, tá? São 112 casos criminais abertos, tá, contra
esses chefes de centro de recrutamento, com as principais acusações sendo de terem aceitado subornos, aceitado dinheiro, tá, para não convocar para a guerra, né, alguns jovens, né? Então, meu pai aqui tem uma grana, tal, pá, né? Como é que você faz aí para dizer que eu não posso servir porque eu tenho pé chato, né? Você lembra do mito do pé chato, né? Que sim, se você do tivesse exército. Malandro é o pato que já nasce de pé chato para não entrar no exército. Então, aí tinha outro da dentição, agora eu não lembro direito, né? Mas enfim. Então, abrir essa investigação devido a esses escândalos aí de possível suborno em centros de recrutamento. Aí, meu caro Matias, nós saímos das guerras na Ucrânia e vamos, né, girar pela Europa, começando pela própria Rússia, né, já que a Rússia realizou, né, uma patrulha marítima em conjunto com a China pelo Ártico, tá? Cruzaram ali todo o Ártico, tá? Uma patrulha de 11 navios russos e chineses e que passaram, né, bem pertinho do Alasca, né? Passaram ali pelo Estreito de Bering. E por conta disso, a Marinha dos Estados Unidos enviou 4 navios. Tá? E eu tô falando navios aqui de porte médio e grande, tá, gente? Eu não tô falando de barquinho, não. Tá? Né? Tô falando aqui de contratorpedeiros, fragatas, enfim. Enviou 4 navios para sombrear, né? Para shadow essa patrulha marítima. E isso foi revelado, né, agora pelo comando, né, militar dos Estados Unidos, e dizendo que é o maior episódio, né, o maior deslocamento naval na história do Ártico. Tá? Até porque, né, antigamente o Ártico não permitia grandes deslocamentos navais porque o Ártico estava muito mais congelado do que está hoje. Né? Então, tivemos aí, e aí a gente sempre fala aqui, né, que o Ártico é a principal fronteira direta entre Estados Unidos e Rússia, né, e era a principal fronteira da Guerra Fria, né, na Guerra Fria ali, especialmente com submarinos e tal. Outra notícia envolvendo a Rússia é que uma matéria da Reuters, tá, investigou que hackers norte-coreanos teriam invadido os computadores, tá, de uma empresa russa ligada aos programas de mísseis russos, tá, a NPO Mashinostroyenia. Tá, uma empresa que está ligada, como disse, ao programa de mísseis e teria roubado segredos, né, dos programas russos de mísseis e incorporado essas informações roubadas ao próprio programa de mísseis da Coreia do Norte. E falando em míssil, né, lembrando que foguete e míssil a diferença é o destinatário, a Rússia essa semana, né, também conhecido como ontem, dia 10 de agosto, lançou a sonda Luna 25, tá? É a primeira missão russa, né, entre aspas, russa à Lua desde 1976. Eu digo entre aspas porque na época era União Soviética, né? E também a primeira sonda russa enviada a outro corpo do nosso sistema solar pós-fim da União Soviética, uma das primeiras, melhor dizendo, né, sem nenhuma cooperação com a Agência Espacial Europeia. Tá? A ideia é que a Luna 25, né, sobrevoe o Polo Sul, né, da Lua e pouse uma sonda, né, pouse um robô, uma sonda não, pouse um robô, né, um lander, tá, no Polo Sul da Lua. O mesmo, né, a mesma coisa que aquela missão indiana que a gente repercutiu semana passada pretende fazer, né? A Chandrayaan-3, que inclusive já entrou em órbita da Lua, tá? Então, não sei se vai ter um encontro de robôs, né? Um com a bandeira indiana, outro com a bandeira russa, aí eles se encontram na Lua, né? Não sei. Aí saímos da Rússia, meu caro Matias. Vamos agora para os Balcãs, né? Começando pela Grécia, já que a UEFA, né, a Federação de Futebol da Europa, ela adiou o jogo, né, que seria disputado pelas fases eliminatórias da Champions League entre o AEK Atenas e o Dinamo Zagreb da Croácia, né, Zagreb é a capital da Croácia, já que o jogo seria realizado, né, esse jogo seria realizado em Atenas e um torcedor,
né, grego, foi esfaqueado por torcedores do Dinamo Zagreb. Detalhe que... Esfaqueado e morreu. Detalhe que a UEFA tinha proibido, né, torcedores visitantes, já sabendo da animosidade entre gregos e croatas, né, porque, no geral, os gregos são aliados dos sérvios. Inclusive, existem, né, alianças de torcidas sérvias com gregas. Não é o caso do AEK, mas tem 2 casos conhecidos, que é do Estrela Vermelha com o Olympiacos e do PAOK com o Partizan Belgrado. E 150 torcedores ultras, né, do Dinamo Zagreb, os Bad Blue Boys, foram a Atenas. Isso, lembrando que nós temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Croácia e um sobre a Iugoslávia. E antes que alguém fale, vocês estão falando só porque vocês gostam de futebol, vamos lembrar. É uma coisa que eu e o Matias, a gente pesquisou o programa e tal. As torcidas organizadas dos países da ex-Iugoslávia estão diretamente ligadas a diversas atrocidades cometidas na década de 1990, né? Porque você já tinha ali uma organização, né, com muitos homens jovens, né, às vezes se envolviam em brigas e tal, e aí você pega esse grupo já mais ou menos organizado e transforma ele num grupo paramilitar, né? Então, não estão dissociadas essas coisas também. Da Grécia, meu caro Matias, ou da Croácia, né, a gente vai para a Bósnia, já que a Alemanha é o novo país a adotar uma represália contra a Bósnia devido aos comentários secessionistas do líder fascista dos sérvios bósnios, o Milorad Dodik, né, já que a Alemanha anunciou que vai interromper sua cooperação em 4 projetos de infraestrutura, né, que totalizavam 105 milhões de euros. Cruzamos o Adriático para passar pela Itália, já que o governo italiano anunciou um novo imposto, tá, de 40% sobre os lucros bancários. Na verdade, não é bem sobre o lucro bancário, né? O lucro, né? Essa taxação extra vai ser aplicada, né, se a taxa de juros praticada, né, em um ano for muito diferente da taxa de juros praticada no ano anterior. Em outras palavras, se o lucro do banco subir demais, vai ter ali um nível que, a partir disso daqui vai ser taxado em 40%. Tá? É algo que, por exemplo, na NBA chamariam de luxury tax, né? Se você passar muito ali, dependendo do quanto você passe do teto de gastos que um time da NBA tem, só para contextualizar o comentário, né? Esse time ele tem que pagar para a organização, para a liga, para a NBA, né? Para evitar que um time consiga ali juntar todos os melhores jogadores no mesmo time. Ele não pode fazer isso porque você tem regras de teto salarial. Tá? Então agora é o seguinte, se a taxa de juros praticada em 2023 em algum momento superar 10% em relação à taxa de juros de 2021 ou 5% em relação à taxa de juros de 2022, vai entrar nesse corte. Tá? Essa medida foi adotada porque os bancos italianos registraram lucros recordes, né, nesse primeiro semestre de 2023, motivado pelos aumentos dos juros do Banco Central Europeu, né, que é para conter a inflação na zona do euro. Ao mesmo tempo, e aí o que acontece? O anúncio foi feito de que os recursos desse imposto vão ser destinados à ajuda para financiamento do primeiro imóvel e também para redução de outros impostos. Tá? A questão é que algumas pessoas colocaram que esse imposto, né, do lucro sobressalente, né, digamos assim, que em inglês é chamado de windfall tax, né, ou seja, o imposto ali que é derivado, né, não é a melhor tradução, mas enfim, né, de cima para baixo, ele pode render cerca de 2 bilhões de euros.
Ao mesmo tempo, é importante destacar que essa medida, ela entra um pouco, né, ela entra no bom e velho populismo, que é falar, olha só, o banco está lucrando muito, então vou taxar o banco. Eu estou dizendo isso porque eu sou contra, eventualmente, taxação de banco, eu, Felipe, ou né, o Matias, imagino que também não, né? Não é isso. É porque, muito provavelmente, as taxas de juros vão começar a cair. Então, muito provavelmente, não vai acionar esse gatilho. Né? Então, o que o governo italiano está fazendo é falar, olha só, se o banco lucrar demais, a gente vai taxar, hein? Mas dificilmente vai chegar nesse gatilho. Né? Então, é esperar para ver. Mas, segundo o governo italiano, pode chegar até 2 bilhões de euros, tá? Nesse ano de arrecadação extra, tá? Então, digo que é populismo, especialmente pelo fato de que você fala que vai taxar o banco, né, de alguma maneira, porém, só se ele chegar no gatilho. E se não chegar no gatilho, você fala, olha só, a gente não pode fazer nada. Né? Então, né, é isso. Até porque um projeto anterior de ação muito parecida, né, colocava o gatilho muito mais abaixo. Tá? Colocava o gatilho muito mais possível, digamos assim. Mas, vamos ver, né? Se der certo, se não vai dar certo. Da Itália, meu caro Matias, vamos para a Polônia, com 2 notícias. Primeira, que o presidente Andrzej Duda determinou a data das eleições gerais. Né? Teríamos eleições gerais na Polônia esse ano de qualquer maneira, tá? E agora serão no dia 15 de outubro. Tá? E vão ser eleições aí importantíssimas, né? Por conta da guerra na Ucrânia, por conta das ações cada vez mais autoritárias perante o judiciário do Lei e Justiça, né? Vamos ver como é que a questão do aborto de gestação vai impactar nas eleições também, né? Então, estão marcadas para 15 de outubro, tá? As eleições polonesas. Segundo, tá? As pesquisas publicadas, né, nas últimas semanas na Polônia, tá, a coalizão de direita ela continuaria em primeiro, né, ela, ao que tudo indica, venceria as eleições, com a coalizão cívica, né, que é a coalizão de centro-direita. Tá, vamos lembrar, hoje a gente basicamente não tem uma coalizão de esquerda, né, muito forte na Polônia. Nós temos a coalizão chamada justamente de esquerda, mas ela é terceira, quarta força só. Né? A coalizão cívica, que é a coalizão do Donald Tusk, né, que é uma coalizão liberal pró-União Europeia. Ele é um liberalismo clássico, digamos assim. Né? Ela está 5 a 8 pontos percentuais atrás. Tá? Porém, essa diferença já foi muito maior, tá? 2 anos atrás, por exemplo. E a outra notícia, uma notícia de hoje, tá? Que uma cidade, né, na Polônia, a região de Lublin, né, que é uma cidade que foi muito importante ali no período da partição polonesa, né, uma cidade que fica na parte oriental da Polônia, ela teve que ser parcialmente evacuada, 14 mil pessoas tiveram que ser evacuadas devido à descoberta de uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial. Tá, uma bomba aparentemente de tamanho razoável, né, e aí 14 mil pessoas tiveram que ser evacuadas. Aí, meu caro Matias, do Japão nós vamos para a Suécia, mas para passar ali por notícias esportivas, Copa do Mundísticas, né, já que as suecas, né, eliminaram o Japão, a seleção japonesa, na Copa do Mundo Feminina de Futebol, nessa última madrugada, e com isso a Copa do Mundo Feminina de Futebol 2023 terá uma seleção campeã inédita, né? Uma seleção que nunca ganhou a Copa, já que ainda estão na disputa, né? Espanha, Suécia, né? Que vão fazer uma das semifinais, e a outra semifinal vai ser disputada entre as 4 seleções que jogam nessa próxima madrugada: Austrália, França, Austrália versus França, e a outra Inglaterra versus Colômbia. Né? Você já vai fazer os comentários, vai divulgar o trabalho, né, que vocês vão fazer estão fazendo na Trivela, mas antes de você falar isso, eu quero lembrar que todo brasileiro tem um dever cívico de torcer pela Colômbia enquanto elas estiverem em campo.
tá bom? É verdade, estamos aí junto com as cafeteiras, né? Lembrando que as demais seleções que já haviam conquistado o Mundial são Estados Unidos, que foi eliminado pela Suécia, e a Noruega, que foi eliminada pelo Japão. E além da Alemanha, que foi eliminada na fase de grupos, que foi bicampeã mundial em 2003, 2007, a segunda, inclusive, ganhando do Brasil na final. Maldita Pris. E uma curiosidade, né, da Espanha, que o gol que levou as espanholas pela primeira vez à semifinal foi anotada pela Salma Paralluelo. Ela que é filha de pai catalão e mãe equatoguineense, né? A mãe dela migrou de Guiné Equatorial, que era uma antiga colônia espanhola, para Zaragoza, por conta de um tratamento médico para o irmão mais velho da Salma, que infelizmente desapareceu em 2012, quando a atleta tinha apenas 9 anos. Uma outra notícia esportiva, né, que assim, não tem bloco dos Estados Unidos. Só uma... manda bala. E lembrando, né, que o podcast Trivela está cobrindo a Copa do Mundo Feminina em horários alternativos, né, até por conta do fuso horário com a Austrália e a Nova Zelândia. Então siga a Trivela aí nas redes sociais para saber quando serão realizadas as lives, né? Primeiro a gente faz uma live no YouTube e depois está disponível no feed do podcast Trivela. E uma outra notícia esportiva, assim, não teve bloco de Estados Unidos, né? Então a gente não sabia, enfim, a gente colocou aqui, que foi o seguinte: a Embaixada dos Estados Unidos em Havana não concedeu os vistos para as atletas de vôlei feminino de Cuba, tá? Para disputar a Copa Pan-Americana de vôlei feminino, né, que vai ser disputada em Ponce, que fica em Porto Rico, né, que é um território dos Estados Unidos. Cuba, né, está classificada, né, e aí, né, você agora tem esse impasse sobre os vistos, usando, né, o esporte como uma arma diplomática. E assim, essa Copa Pan-Americana de Vôlei, ela é classificatória para os Jogos Pan-Americanos, né, que vão ser disputados em Santiago do Chile, né. É uma arbitrariedade pelo governo dos Estados Unidos, né? Inclusive é muito curioso, porque o governo dos Estados Unidos, né, e parte de toda a discussão sobre Cuba e tal, sempre explora muito, né, aquela questão do atleta cubano desertor, né, que aproveita um campeonato internacional, foge da delegação, foge da sede, pede asilo, e aí, né, a gente vê isso muito hoje em dia, especialmente, por exemplo, no beisebol, né, e aí vai disputar a MLB nos Estados Unidos, onde você tem muitos salários. Aí teve aquele acordo, né, entre Cuba e Estados Unidos, no governo Obama, que permitiria que atletas cubanos do beisebol disputassem a MLB. A gente chamou o nosso queridíssimo Biratã Leal para comentar na época. Tinha até a ideia de levar um jogo da Major League Baseball para Cuba, né? Tava em tratativas, e daí no governo Trump voltou a estaca zero. Exatamente. E como a gente já comentou aqui, né, em 2026 nós vamos ter a Copa do Mundo de futebol em Canadá, Estados Unidos e México. Inclusive também o nosso querido Biratã Leal repercutiu, né, que acho que foi a CNN em castelhano que soltou o furo de notícia, que a abertura da Copa 2026 vai ser no Estádio Azteca, no México, e a final vai ser em Dallas, tá? No Texas. E vai ser uma Copa com 48 times. Então a possibilidade de se classificar uma equipe de um país que seja considerado um inimigo, que não tenha boas relações com os Estados Unidos, é muito grande. E tivemos um antecedente recente, né, na última edição da Liga dos Campeões da CONCACAF, né, que é a competição de clubes da Confederação da América Central, Caribe e do Norte, no qual o Violet, do Haiti,
iria jogar com Austin, na capital do Texas, e vários jogadores tiveram visto negado. Isso, e o time ganhou mesmo assim. Ele perdeu o segundo jogo, mas conseguiu a classificação, porque tinha ganhado de 3-0 no Haiti. Isso. Então, assim, né? E o Matias, por exemplo, já trouxe aqui uma vez um exemplo que mesmo em plena Guerra Fria, a Coreia do Norte pôde disputar a Copa do Mundo de 66 na Inglaterra. Foram emitidos passaportes de emergência. Isso, então assim... Porque o Reino Unido não tinha relações com a República Popular Democrática da Coreia. Isso. Então é mais uma notícia que torna essa relação entre esporte e política bastante visível, porém num lado negativo, e que gera uma apreensão, né? De você ao realizar grandes eventos esportivos, você pode manter esse poder discricionário do país, né? Ou é uma injustiça? Né, você impedir um atleta de competir, né, uma atleta de competir, porque os nossos países não são... Cara, você não é um evento olímpico propriamente dito, né? A gente está falando de um Pan-Americano ou da Copa do Mundo, mas é o espírito olímpico. É o espírito de tipo, se o Irã se classificar para a Copa do Mundo, eles têm que ter o direito de mandar a delegação deles para a Copa do Mundo inteiro e ponto final. Mas Felipe, se mandar um espião junto, tudo bem, se você sabe que o cara não é atleta, você pode agir, ou vai botar um espião para monitorar eles também, como vai acontecer, né? O aparato de segurança vai ser gigantesco, não tenho dúvida disso, né? Mas você não pode impedir o atleta de competir. Isso que é o principal. Da Suécia, meu caro Matias, nós cruzamos o Mar do Norte. Vamos até o Reino Unido com duas notícias ligadas aos absurdos migratórios do país. Começando pelo fato, né, de que aquela balsa prisão, né, que a gente já havia comentado, ela essa semana foi finalmente colocada em funcionamento, né? Antes a gente havia comentado da possibilidade, aí teve lá aquelas imagens dela sendo rebocada, e agora, né, ela foi colocada em funcionamento propriamente dito, né, em Portland, no Reino Unido, não nos Estados Unidos, né, com o primeiro grupo de solicitantes de asilo sendo colocado dentro dessa barca prisão. Lembrando que nos Estados Unidos tem Portland no Maine e no Oregon. Sempre me dá uma confusão. E é um nome super criativo, né? A terra do porto. Isso, só perde para a capital do Cabo Verde. E a outra notícia é que o Reino Unido anunciou um acordo com a Turquia, né, para combater a imigração irregular, no mesmo estilo do acordo entre Turquia e União Europeia, e entre União Europeia e Tunísia, que a gente vai dar dinheiro para vocês e vocês aí vão impedir as pessoas de virem para cá, né? Do Reino Unido, meu caro Matias, a gente vai para a Espanha, já que no último domingo, dia 6, tá, o líder do Vox, o partido neofranquista espanhol, o Santiago Abascal, anunciou que aceita, né, colocar os 33 votos, né, do seu partido à disposição do Partido Popular. Você falou aceita do verbo aceitar, eu achei que fosse uma seita. Não, aceita do verbo aceitar, para colocar os seus votos do seu partido à disposição do PP para eventualmente formação de novo governo, mesmo sem aceitar ministérios, tá? Ou seja, é aquela possibilidade que a gente mencionou lá depois das eleições, do PP eventualmente formar um governo de minoria. Consegue os votos para assumir o poder, né? Ou seja, ou os votos ou as abstenções, porém não faz uma coalizão propriamente dita, já que o Vox e os partidos regionalistas não vão sentar na mesma mesa e o PP precisaria dos partidos regionalistas para matematicamente conseguir uma coalizão. O próprio Abascal, inclusive, disse que está fazendo isso para impedir um segundo governo Pedro Sánchez com os inimigos da Espanha. E aí ele cita nominalmente o Junts, o Bildu, que é basco, o PNV basco e o Esquerda Republicana da Catalunha. Então, assim, ele chama de inimigos da Espanha os partidos que
o PP precisaria colocar na mesa junto. Então é aquela possibilidade de um governo de minoria. Não tem coalizão formal, o PP não faz parte do governo. Não, o Vox. O Vox, desculpa, o Vox não faz parte do governo, mas se o Vox e algum outro regionalista topar só votar para o PP assumir, o PP assume como um governo minoritário. Parece que eu tô falando de uma pessoa chamada PP, né? O Pedro. O PP Neném. Isso, tem PP Neném, eu normalmente apelido de Pedro. Né? Mas o fato é que isso pode gerar um racha dentro do próprio PP, ainda mais nas comunidades autônomas, enfim. Claro, o PP não tem tanta força nessas localidades, mas é uma questão sensível, até por lidar com traumas do passado recente, né? Isso, exatamente. E aí, meu caro Matias, para a gente fechar esse bloco europeu, vamos passar novamente por questões climáticas, já que no último dia 6 de agosto foi formada a tempestade Hans. Tá? Ela foi a junção de duas tempestades e ela passou pela Suécia e pela Noruega. Tá? Infelizmente, 2 pessoas perderam a vida, mais de 40 mil pessoas ficaram sem eletricidade em diversos locais e registraram aí cerca de $1 bilhão em danos devido à tempestade Hans, que deixou imagens também muito fortes, né? Uma imagem que eu vi foi de um trem que descarrilhou devido ao volume d'água, né? Uma correnteza. A tempestade também afetou os países bálticos, né? No caso da Estônia, pessoas ficaram sem energia elétrica porque era energia que vinha da Suécia, inclusive, pelo que eu entendi. Talvez eu tenha entendido errado. Né? Mas então a tempestade Hans, né, deixou muitas pessoas feridas. O trem que eu mencionei, que descarrilhou, inclusive um trem estava com passageiros, pessoas ficaram machucadas e tal. Então mais uma notícia climática aí complicada desse nosso mundão.